Nós estamos numa série de mensagens perdidos e achados. E nós entendemos que todos aqueles que se encontram com Deus, Deus promove uma transformação em suas vidas. Quem concorda comigo, diga amém. Ninguém que é, nenhuma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, ela continua sendo a mesma pessoa. Ao contrário disso, esta pessoa ela é levada a uma dimensão de relacionamento com Deus. E as que ainda não teve esse encontro, elas precisam ter. Aquelas que já teve o encontro, é necessário então reavaliar alguns pontos em sua vida. Aqueles que precisam de ter esse encontro, abra o coração, e aqueles que já tiveram, ficam antenados, porque hoje eu escolhi um personagem para falar a respeito dele, e eu tenho certeza que nós seremos edificados com essa palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Paulo, ou antes Saulo de Tarso, ele está preso em sua segunda prisão, quando ele está em Roma. E essa prisão é provocada por causa da perseguição religiosa e política que existia. E Paulo estava em uma sala fria, insalubre e escura, preso, aprisionado por causa do Evangelho. Ele escreve esta carta, a última carta que Paulo escreve. Segundo alguns estudiosos, Paulo já estava com mais de 90 anos de idade. No capítulo 4, no versículo 15 em diante, 4 verso 5, melhor dizendo, o texto diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Pode ir passando para mim. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Jesus, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Procura vir logo ao meu encontro, ele diz a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, e eu fui para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra eles, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Mas o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Curve a tua cabeça e peça para Deus falar contigo através dessa mensagem. Nós só voltaremos essa parte da mensagem, nesse texto, no final dessa mensagem. Mas peça para o Espírito Santo conduzir você através da vida de Paulo, desse ensinamento que nós teremos essa noite, para que possamos crescer um pouco mais em nome de Jesus. Pai, nós queremos que a Tua presença seja manifesta nesse ambiente, em nome de Jesus Cristo. Esclareça, Pai, o que tem que ser esclarecido, tire as dúvidas, para que nós possamos caminhar nesse encontro contigo, outrora perdidos, hoje encontrados e achados pelo Senhor, para uma vida melhor, plena e abundante na Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, eu quero apresentar para você o autor desse livro, o apóstolo Paulo. Quem foi esse homem que plantou várias igrejas em toda a região da província da Galácia, Macedônia e também na Ásia Menor? Quem foi esse homem
que teve um encontro, estava perdido em sua vida, mas Jesus o achara. E depois desse achado, ele se transforma numa pessoa tremenda. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo é o autor de 15 cartas do Novo Testamento, de 13 a 15 cartas. Algumas pessoas ainda entendem que ele é o autor de Hebreus, embora alguns defendem que não, ele não é da autoria de Paulo. Mas Paulo escreve a maioria das cartas. Um homem que foi degolado por causa do amor em Cristo Jesus, e que a influência de Paulo consegue atravessar milênios, e ele foi mais influente do que todos os Césares de Roma juntos. Paulo, ele teve uma vida realmente diferenciada. Ele estava perdido, mas o encontro que ele teve com Cristo o transforma de tal maneira que esse homem consegue escrever uma linda história. Mas a vida dele não foi apenas um mar de rosas. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 4 e 6, a Bíblia fala de quem era esse homem, quais características estavam sobre ele, na personalidade. Era um homem que a Bíblia relata como ele procedia com a igreja do Senhor Jesus. E em Filipenses, no capítulo 3, no verso 4, ele diz: embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo diz no verso 5, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei e fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele era da tribo de Benjamim, um judeu legítimo de carteirinha, fariseu, e a Bíblia diz que ele era perseguidor da igreja, um judeu puro sangue, que antes de se tornar Paulo, outrora Saulo, ele perseguia e destruía os nossos irmãos da igreja primitiva. No capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, no verso 6, diz que Paulo nasce em Tarso, na província da Sicília. Então ele era um cidadão romano, embora judeu. A Bíblia diz: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vindo do céu brilhou ao meu redor. E aí ele tem um encontro com Cristo. Ele tem um encontro nesse caminho. Jesus o encontra e começa a transformar um homem que em Gálatas, no capítulo 1, versículo 14, ele destaca nele a forma que ele vivia em perseguição da igreja. Mas eu quero deixar bem claro que todos aqueles que Deus o encontra, que estavam perdidos, a vida deles são transformadas de tal maneira que eles começam a dar um bom testemunho. E ele diz: no judaísmo, Paulo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ele era um homem irrepreensível, falavam vários idiomas, influente. E o desejo de Paulo, segundo os historiadores, Flávio Josefo fala isso, que Paulo queria ser um rabino e um dos maiores rabinos do povo de Israel. Por isso que ele sai da terra dele, de Tarso, e vai morar em Jerusalém, na casa da irmã dele, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, para ser ali ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um grande rabino, neto de Heliel, um dos maiores rabinos que o judaísmo já conhecera. E Paulo começa então a ser educado. Só que ao tempo que Paulo começa a desenvolver o seu ministério, o seu conhecimento, também nasce Cristo Jesus. Eles têm a diferença aproximada de 5 anos de idade. Jesus também era conhecido como, e algumas pessoas o chamavam de rabi ou rabino ou ensinador. E Jesus vem, e ele começa então Cristo ser conhecido não somente por aquilo que ele ensinava, mas também por aquilo que Jesus Cristo fazia. E Paulo então começa a ser treinado para ser um grande rabi, um homem que ia instruir o povo. De contrapartida vem Jesus. Então o sinédrio se reúne, os religiosos da época, e tentam exterminar Cristo Jesus. Conhecemos a história. Jesus é morto e deixa então os seus discípulos, apóstolos, 12, para começar então a igreja.
E essa igreja começa numa força poderosa. Em Atos dos Apóstolos diz que na primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas se convertem. As pessoas começam aí a desenvolver a sua vida com Jesus. Então o que os religiosos começam a fazer? Nós temos que perseguir esses cristãos e matar esses cristãos. Paulo fora treinado então para matar e destruir todos os cristãos que havia naquela realidade. Olha só, um homem que estava perdido na vida, e ele então é levantado para ser o chefe, para chefiar uma turma que iria perseguir todos os cristãos. Em 1 Timóteo no capítulo 1 verso 13, ele mesmo se define como um perseguidor da igreja. 1 Timóteo 1,13 diz assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Paulo fala: olha, eu blasfemei contra Deus, eu persegui a igreja, porque eu era ignorante, eu não sabia a respeito de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios no capítulo 15 verso 9, ele se considera o menor dos apóstolos, porque ele foi um perseguidor da igreja. Em Atos no capítulo 8 verso 3, ele, certo, prendia as pessoas. Ele era uma pessoa que não amava os cristãos. E diz o texto, Saulo por sua vez detestava a igreja, odiava a igreja, indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, pelo fator deles serem cristãos. Só que um dia esse homem teve um encontro com Jesus Cristo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Mas para você se inteirar do assunto, olha o que ele diz em Gálatas capítulo 1 verso 13. Ele detestava, odiava. Em Gálatas no capítulo 1 verso 13, versículo 13: vocês ouviram o que foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruir essa igreja. Ele odiava a igreja, não somente o Deus da igreja, não somente o Jesus que fora morto pela igreja, mas ele odiava a igreja. Mas em Atos capítulo 1, 9, também fala no versículo 1, o comportamento desse homem, um assassino que teve um encontro com Jesus Cristo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Ele respirava, isso era o fôlego de Paulo, era o desejo, para isso ele existia. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele ia até o sumo sacerdote, entregar, saber qual deveria ser morto primeiro. E assim era a vida desse homem. Versículo 21 do mesmo capítulo de Atos. Olha o que esse homem fazia. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? Qual o nome? O nome de Jesus. E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes e sacerdotes? No capítulo 22, verso 4, ele perseguia os cristãos até a morte, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte. Observe que os cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele perseguia até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando nas prisões. No capítulo 26, verso 9, olha as atrocidades que esse homem fez. 26, verso 9: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Então ele tem todas as qualidades para ser um inimigo de Jesus, para ser um dos maiores inimigos da igreja. No versículo 10 agora, olha o que ele diz: e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão, e quantos deles eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. No verso 11, olha o castigo que ele provocava nos cristãos. Muitas das vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar contra o Cristo.
Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Mas Deus quis encontrar esse homem que estava perdido. Deus queria ir ao encontro desse homem e fazer uma transformação na vida dele. Em Atos, no capítulo 26, agora no verso 14, olha o que está escrito: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que está perseguindo a mim, a Cristo? E por que você está resistindo ao aguilhão? Esses aguilhões que são colocados sobre a sua vida. O aguilhão, ele é colocado nos bois, para forçarem os bois a trabalharem. E Jesus fala: Saulo, Saulo, não resista mais. Eu quero te encontrar, você está perdido, e eu quero transformar a tua vida. Eu quero deixar bem claro que todos aqueles a qual se deixam encontrar que estão perdidos, Deus transforma a vida deles. E esse homem que foi o maior perseguidor, biblicamente falando, da igreja, agora está vencido e ele se converte. Começa então a segunda etapa na vida desse homem chamado Saulo. E Deus então começa a preparar a vida dele, a transformar a vida dele. No capítulo 9 de Atos, ele tem um encontro com Jesus. Ele estava perdido e foi encontrado. E durante a mensagem sempre eu vou repetir isso: quem está perdido e é encontrado por Deus, a vida dele tem que ser mudada. Ele não pode mais ser a mesma pessoa, porque está escrito: aquele que roubava, não rouba mais, antes trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, antes que a palavra dele seja verdade. Aqueles que encontram com Cristo, aqueles que se chocam no meio do caminho com Cristo, a vida dele tem que ser transformada. Ele não pode mais ser a mesma pessoa. Ao contrário de muitos cristãos de hoje, que parece que a vida dele, ele nunca teve um encontro com Cristo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, suspirando o desejo de matar os seus irmãos, no capítulo 9 de Atos, a partir do verso 1, ele vai até o sacerdote. No verso 2, narra a história: pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco. Ele estava em Jerusalém e vai para Damasco, uma distância de quase 200 quilômetros, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levar os presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. No versículo seguinte, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só, interessante que ele perseguia pessoas e a religião das pessoas. Mas Jesus fala: você está me perseguindo, Paulo. Você não está perseguindo pessoas. No versículo seguinte, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo. E continua então aquela conversa. Verso 6: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não via ninguém. As pessoas então ficaram perplexas. Houve um momento maravilhoso de um encontro, de uma restauração, de uma proposta, de uma mudança de vida, onde Cristo nos encontra e nos leva a essa mudança radical de vida. Então eu não posso mais ser a mesma pessoa. Caso contrário, eu nunca tive um encontro com Cristo. O verso continua, a palavra continua, o texto continua. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele fica cego, ele perde a visão. Porque do que adianta ver e não enxergar? Porque muitos veem, mas não enxergam. Não enxerga a necessidade de pregar o evangelho para o amigo, para o parente, para as pessoas. Não enxerga a necessidade da igreja.
não enxerga a necessidade do próximo. Eles veem, mas não enxergam. E diz a Bíblia então que Paulo ficou cego, e ele fica 3 dias sem comer e sem beber. Ele entra para um jejum automático com Cristo, e ele é levado à rua direita, na casa de Judas, quando o próprio Deus aparece para Ananias, e Ananias responde: eis-me aqui, Senhor. Ele fala: vai na casa de Judas, à rua direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele, e ele vai ser restaurado. Sabe, queridos, quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, como tem na sua e na minha, Deus vai mover céus e terra para promover uma mudança em nós. Deus quer mover céus e terra ao teu favor nessa noite, para transformar a sua vida e mudar a sua vida de forma grandiosa. Pularemos agora para o versículo 20, para adiantar a mensagem, porque o tempo não me espera. Paulo, no verso 20, ele afirma para todo mundo, categoricamente, depois do encontro, quem é Cristo Jesus. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa então a falar: olha, a pessoa que eu encontrei no caminho de Damasco, essa pessoa é Jesus. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, a ele seguir. Só que se você observar já agora no verso 22, antes ele apenas falava, antes apenas ele afirmava, mas no verso 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, porque ele não só pregava, mas ele demonstrava que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, queridos, segundo os estudiosos bíblicos, do verso 22 para o verso 20, melhor, 20 para o 22, algo muito interessante acontece na vida de Paulo. E eu quero dar uma parada aqui, porque antes Paulo apenas falava, como muitos de nós falamos, como muitos de nós pregamos, seja através do Facebook, seja através de um contato pessoal, nós falamos que Cristo é o Senhor, mas existe uma diferença entre demonstrar que Cristo Jesus é o Senhor. Falar é uma coisa, demonstrar é outra. Dizer que Ele é e viver como de fato Ele seja em nossa vida. Há um universo muito grande, há um abismo que separa entre falar de Cristo e viver Cristo. E talvez essa seja a diferença de muitos cristãos nos dias de hoje, porque muitos cristãos não demonstram quem Cristo é, apenas falam de Jesus. E é uma tese, essa tese que Paulo levanta, ele demonstra para todo mundo no verso 22. Agora, quanto tempo existe de intervalo entre afirmar e demonstrar? Na vida de muitos cristãos isso pode durar 20, 30, 40, 50 anos, porque muitos aqui, até os católicos, dizem que Jesus Cristo é o Senhor, mas a vida deles ou a minha vida não demonstra que Jesus Cristo é Senhor. Então existe um tempo. E qual é a resposta do tempo de Paulo? Falar e demonstrar. Porque eu demonstro com a minha vida. Eu posso falar, mas eu às vezes não demonstro quem eu sou em Cristo. Qual é o tempo que isso dura, pastor? Gálatas no capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça, quando lhe agradou. Verso seguinte: revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Segundo os estudiosos, Paulo vai para a Arábia. Ele tem 3 anos, e segundo o texto que ele mesmo escreve aos Gálatas, ele não foi aos pés dos apóstolos aprender. O próprio Cristo ensina a respeito disso. Ele fica 3 anos na Arábia, Jesus ensinando, falando, dizendo. Ele então vai, por ele ser um exímio conhecedor do Velho Testamento, Paulo ele começa então a estudar o Velho Testamento,
depois do encontro que ele tem com Cristo, e não sobra dúvidas, não existem mais dúvidas, de fato ele encontrara o Messias. E ele fica 3 anos, depois diz a Bíblia, depois que ele vai da Arábia, fica 3 anos na Arábia, ele volta para Damasco. Olha só que coisa interessante, que coisa maravilhosa. No versículo 18, ele recebe do próprio Cristo o ensinamento. Depois de 3 anos subir para Jerusalém, para conhecer Pedro pessoalmente. Ele fica 3 anos na Arábia, e depois ele ouviu falar do Pedro, de Pentecostes. Ele falou: eu preciso conhecer esse cara. E ele esteve com ele 15 dias. Agora voltemos a capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, verso 22. Paulo então volta convertido, depois de 3 anos, mas ainda ele não estava preparado, porque ele pensava que ele seria o líder da igreja em Jerusalém. Ele volta no verso 22, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus, porque ele demonstrava, então ele vem convicto. Agora, ele não foi usado desde a conversão dele. Ele teve que ser moído. Deus começa a trabalhar em Paulo. Deus começa a mostrar para Paulo coisas profundas, que tudo é Deus, que a supremacia é de Deus, que tudo vem de Deus, que não é do conhecimento humano. Por isso que Paulo fala: tudo que eu tenho até hoje eu considero como esterco diante da supremacia de Cristo Jesus. Tudo é para Ele, tudo é dele, para Ele, para a glória do nome dele, e tudo vem dele. E Paulo então começa, para ser um grande líder, usado como ele foi, o maior missionário, o maior apóstolo, o maior de todos os homens que viveram na época dele, talvez um dos maiores que a terra já conheceu. Ele teve que ser moído para entender que a suficiência é de Deus e não do homem. Então, meu querido, se você pensa que você é por causa do seu braço, da sua inteligência, Deus ainda vai te ensinar muitas coisas, que tudo que você tem procede dele. Tudo que você promove, é Ele que te dá condição para a promoção. Você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor por isso? Aí ele chega em Jerusalém, o que perseguia, o que estava perdido, começa agora a querer então ser o pastor em Jerusalém, o apóstolo em Jerusalém. E no verso 27 do capítulo 9, 26 melhor dizendo, quando chegou a Jerusalém depois de 3 anos na Arábia, tendo reunido-se aos discípulos, mas todos estavam com medo de Paulo ainda, porque ele era um perseguidor da igreja. Os discípulos não confiavam na conversão de Paulo, não acreditavam que ele realmente fosse um discípulo. Verso 27, então Barnabé, por isso que nós temos o fator Barnabé, do discipulado 1 a 1. Então Barnabé, um dos discípulos, levou aos apóstolos e lhe contou no caminho, como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé então se torna um pai espiritual de Paulo. Os apóstolos Pedro, Tiago, João não queriam. E logo depois disso, no versículo, em Atos capítulo 22, verso 17, Paulo é mandado embora pela igreja. Ele não mais ficara em Jerusalém. Ele que pensara que seria o apóstolo de Pedro, o dono da igreja, ainda precisava de um tratamento de Deus, porque quando nós encontramos com Cristo no caminho, esse tratamento ele vai às vezes doer, para que haja mudança na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? E se Deus está apertando alguma coisa em você, é para você ser melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor obreiro, uma melhor pessoa, um melhor empresário, um melhor filho, uma melhor pessoa na sociedade. Diga graças a Deus por isso. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, ele cai em êxtase. Olha só, no verso 18 do capítulo 9, melhor dizendo, verso 18 agora, 18 do verso 20 do capítulo 22, viu o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente. Não só os discípulos querem que ele saia, mas o próprio Deus da igreja, ele é expulso. Jesus fala: sai de Jerusalém, Paulo, porque não aceitarão teu testemunho a meu respeito. Já imaginou, queridos?
Eu já vi pastores que fizeram uma assembleia e o tiraram. Mas agora imagine essa cena. O próprio Deus chegando para Paulo, falando: Paulo, vai embora da igreja. Não é o teu tempo ainda. Você precisa ser trabalhado. Você precisa ser trabalhado no teu caráter ainda. E eu vou trabalhar ainda, Paulo. Você pode dizer amém para isso? Em Atos capítulo 9, verso 30. Voltemos para lá. Os discípulos levaram então Paulo para Cesareia. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Da onde que era Paulo? Saulo? Ele volta para a casa dele. Porque o primeiro lugar para você dar um testemunho é na sua casa. Fala para o seu irmão: na sua casa. Você tem que ser crente na sua casa. É na sua casa que Deus começa a trabalhar na sua vida. Porque muitas pessoas, elas são crentes aqui no templo, elas são crentes lá fora, mas em casa, as paredes sabem quem é você, as baratas te conhecem, o cachorro sabe quem é você. E ele sai a reboque, ele vai para Cesareia. E olha só, queridos, depois que ele sai da igreja, redobre a atenção, a igreja passava por um período de paz. Paulo sai e traz paz para a igreja. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ali se edificava e encorajava pelo Espírito Santo. A igreja crescia. Olha como que Paulo ainda não estava preparado. Era necessário trabalhar. Da conversão de Paulo até esse momento, já se passaram 3 anos. 3 anos. Redobre a tua atenção. Segundo os estudiosos, Paulo vai para Tarso. E lá ele fica 10 longos anos. 10. Amadurecendo. Se preparando. Lendo. Sabendo quem era Cristo. Sabendo que Deus o falara: sai, porque não é a tua hora. 10 anos. Para entender que a dependência vem de Deus, que não é no braço forte, na inteligência humana, no conhecer humano, mas na vontade do Eterno. Cara, meu irmão, minha irmã, primeiro Deus trabalha em Saulo, para depois trabalhar através da vida dele. Vou repetir, olhe para mim e redobre a atenção. Primeiro Deus trabalha em Saulo, para depois Deus trabalhar através da vida dele. Ao contrário de muitos que querem ser vasos na mão de Deus, mas na hora que Deus começa a mexer no teu caráter, você não aceita, você pula fora, não quer um discipulador na sua vida. Preste muita atenção sobre isso. Preste muita atenção sobre isso. Deus não está muito interessado naquilo que você faz. Deus está interessado naquilo que você é. Vou repetir. Deus não está interessado naquilo que você faz. Deus está interessado naquilo que você é. Terceira parte da vida de Paulo. Quase 4 anos convertido. 3 anos na Arábia. Aprendendo com o próprio Cristo. Ele volta para Jerusalém. A igreja o expulsa. Deus fala: vai embora. Ele fica 10 anos em Tarso. 10 anos. Acontece um avivamento lá na igreja de Antioquia, na Síria. Isso tudo está em Atos dos Apóstolos. Para mim, Atos dos Apóstolos tem que ser lido todo ano por um crente. Começa um avivamento na igreja de Antioquia. Os apóstolos de Jerusalém enviam Barnabé, o mesmo que já tinha cuidado de Paulo quando ele estava voltando para Jerusalém. Barnabé então se torna o pastor dessa igreja de Antioquia. Ele fala: quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar? Vou chamar Saulo. E ele chama Saulo. Atos 11, 25. Olha o que a Bíblia diz. Atos 11, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Aleluia. Barnabé lembrou de Saulo, meu discípulo. Atos no capítulo 13, do 1 ao 3. Houve um concílio na igreja.
E na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Verso 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo. Não Saulo e Barnabé. Saulo ainda não estava preparado. Barnabé sim, ele ia ajudar Saulo. Ele seria o líder em treinamento para a obra a qual eu tenho chamado. Quando ele volta antes, lá da Arábia, 3 anos de conversão. Presta atenção que essa mensagem vai ser pregada na célula. Não estou vendo quase ninguém anotar. Quando ele volta da Arábia, ele não estava preparado. No texto diz, depois, ele está quase preparado, depois de 10 anos, 13 anos, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, e agora ele está quase preparado. Saulo ainda estava no banco da reserva. Jejuaram, impuseram as mãos sobre eles, os enviaram. E ele começa então as viagens missionárias. Ele vai para a ilha de Chipre. Lá ele enfrenta um mágico. Esse homem mágico é o que mandava nesse local. Ele expulsa o demônio, ele repreende o mal naquele local. E o governador dessa região se converte ao cristianismo. A vida de Paulo começa a crescer diante de Deus. E desde então, ele é trocado o nome dele. Não chama mais Saulo, mas a partir de então, Paulo. Porque é uma vida antes e depois de Cristo. E por isso que nós somos conhecidos. Pergunta para o teu irmão: quem é você? Pergunta para ele: quem é você? Fala para mim. Fala para ele: isso aí é o teu nome. Eu quero saber quem é você. Quem é você diante de Deus? Qual é a marca que você leva diante de Deus? Eu não quero saber o teu nome que a tua mãe te deu. Eu quero saber quem é você, a marca que está grifada em você. Quando o mundo espiritual olha para você, o que eles conseguem enxergar em você? A partir desse momento, Paulo se torna o maior líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque ele começa a entender que tudo depende de Deus. E ele começa então a escrever as cartas, a fazer as viagens missionárias, a pregar o evangelho da graça, que a salvação é porque Cristo morreu. Cristo morreu na cruz. E no capítulo 14 de Atos, verso 27, começa então a estar claro na vida de Paulo, através do que você vai ler agora, que ele entende que tudo é de Deus, tudo é para Deus. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Não o que eles tinham feito para Deus, mas tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Sabe por quê? Porque ele começa a entender que se ele fez alguma coisa, é porque Deus fez. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus tinha feito por meio deles, como abrir a porta da fé aos gentios. Diga graças a Deus. E aí Paulo então começa a formar igrejas. Do capítulo 15, no verso 1, acontece algo muito tremendo, algo fantástico. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado a Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha só, começa a chegar dentro da igreja que Paulo tinha recebido uma instrução de Jesus, falando que a salvação é pela graça. Aí vem outros homens falando que era necessário fazer alguma coisa para ser salvo, a circuncisão. Paulo fala: não é assim. Paulo vai e reúne o concílio em Jerusalém, chama Pedro, chama os outros apóstolos, fala: a salvação é pela graça. Então é formada a maior doutrina que nós conhecemos, a doutrina da graça, de um Deus eterno que vem resgatar a humanidade, que nunca vai deixar de nos amar e que nos levará para a glória eterna junto com eles. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação bendita
que não é por mérito humano, mas por um Cristo que morre na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: o teu amor me constrange, e eu não posso ficar parado, porque eu tive um encontro contigo, o ensinamento entrou dentro de mim, e eu me tornei um cristão verdadeiro, e não um cristão parado, estacionado, esperando alguém mandar fazer alguma coisa. É isso que o encontro com Deus promove, é isso que a graça de Deus nos revela. E eles se reúnem, e eles então entendem: olha, Pedro, João, todos os outros definiram: a salvação é pela graça, a salvação não é por mérito humano. Eu não preciso fazer nada para reencarnar melhor, porque tem uma ressurreição para mim, e eu serei ressuscitado com Cristo Jesus para uma vida eterna com Ele. É no capítulo 15, no verso 36. Paulo ainda estava com Barnabé. Barnabé se tornou o discipulador de Paulo. Mas no capítulo 5, a partir do verso 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Vamos dar uma supervisão lá nos pequenos grupos. Barnabé queria também levar João, chamado Marcos, João Marcos. Paulo falou: não, eu não quero que ele vá comigo. Mas Paulo não achava prudente levá-lo. Preste atenção nesse cara que Paulo não queria levar, João Marcos, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. E eles vão para a Macedônia, para o ocidente. Ele então pega Silas, mas Paulo escolheu Silas e parte para a Panfilha. Ele vai para Macedônia, para o ocidente, porque ele ouve em oração alguém dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajude. O evangelho chega no ocidente, o Espírito Santo conduz Paulo, atravessa, sai do oriente e entra no ocidente. Talvez por causa desse ouvido santo de Paulo, ao ouvir a voz do Espírito Santo, atravessar, ele chega na província de Filipos, que era uma província romana, e ele ali começa a pregar o evangelho no ocidente. Por isso entra na Europa, e o evangelho começa a ir para toda parte do mundo. E ele vai para Filipos, Tessalônica, que era na Macedônia, Atenas, que era a capital intelectual da época. Ele vai para Corinto, que era a capital da Caia, as cidades estratégicas. Paulo é estrategista. Eu não vou ficar numa cidade pequena, eu vou para uma cidade grande. Eu vou para Corinto, eu vou para Atenas, eu vou para Tessalônica, eu vou para esses lugares. E ele chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, havia uma deusa chamada Diana, que era cultuada, adorada. E ele chega em Éfeso. Segundo os estudiosos, naquela época Éfeso tinha 300 mil habitantes. Paulo falou: eu tenho que pregar Jesus, porque tem muita gente aqui. E para Deus, números é gente. Números não é estratégia de crescimento. Números são pessoas, almas. 300 mil pessoas. E ali Paulo fica 3 anos em Éfeso. 3 anos. Igrejas são abertas em Éfeso. O evangelho chega. É em Éfeso que Paulo escreve aos Romanos, a carta mais doutrinária da Bíblia. Não existe uma carta mais doutrinária do que a carta aos Romanos. Lá nós encontramos os pilares das doutrinas cristãs. E aí, Paulo, depois disso, desses 3 anos, ele tem vários naufrágios, várias situações contrárias, e ele vai preso pela primeira vez em Jerusalém. Olha só, em Atos capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado deles, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo, como você foi comigo, através do meu nome em Jerusalém, eu te envio para Roma agora. Nós conhecemos a história. Ele vai, pega a embarcação, e naquela embarcação vem um grande vento chamado Euroaquilão. A maioria já sabe, que veio contra eles. E eles sofrem um naufrágio, certo? E ele vai para a ilha chamada Malta. Quando ele chega na ilha, ele salva todo mundo.
todas as almas que estavam com ele, dentro do navio. Quando ele chega, ele vai fazer uma fogueira, diz o livro de Atos. E quando ele faz essa fogueira, sai uma cobra, enrola na mão de Paulo, pica Paulo. Todo mundo ficou atônico, Paulo vai morrer. Não acontece nada com Paulo. Paulo ganha toda aquela ilha para Jesus Cristo. Isso é um encontro verdadeiro com Deus. Uma pessoa que gastou a sua vida em um propósito. Todo mundo de Malta se converte. Se nós lermos o capítulo 23, todo mundo se converte. Só que ele não fica na ilha de Malta, ele fica alguns dias e ele segue para Roma, porque Deus o tinha impelido para Roma. Ele vai a Roma, ele fica preso 2 anos em Roma, e ele escreve aos Filipenses preso, Filipenses capítulo 1, verso 12. Coloque para mim. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem um contrário. Tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele fala, irmãos, tudo que aconteceu comigo, naufrágios, mordida de cobra, ventos contrários, perseguição, tudo que aconteceu é para que o Evangelho tivesse um progresso, é para que o Evangelho crescesse. É isso que ele fala aqui, ó. Paulo, nesse momento, ele se torna uma pessoa parecida com Jesus. Ele fala, tudo que aconteceu na minha vida é para que Cristo cresça. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, naufrágios, situações contrárias. Mas nesse momento Paulo vê, em diante desse vento contrário, ele vê a mão de Deus usando ele para que o Evangelho crescesse. Olha só que coisa interessante, verso 13. Olha o que ele diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Em algumas versões, se você acompanhar, diga guarda pretoriana. Era a guarda do palácio, 16.000 soldados que se vestiam de preto. Você sabe na polícia hoje quem se veste de preto, não é verdade? Rotan, Graé. Eram soldados, 16.000 existiam, soldados romanos que guardavam o palácio. E esses homens ficaram designados para cuidar de Paulo. Ele falou, olha, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos que demais que estou na prisão por causa de Cristo. Tornou-se evidente, os 16.000 guardas pretorianos se converteram a Jesus Cristo. E eu te provo isso na Bíblia, porque ele dá uma saudação, especialmente os da casa de César, aqueles que eu deixei lá, os soldados pretorianos, que se converteram por causa da minha prisão em Cristo Jesus. Filipenses 4:22. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão nos palácios de César. Os soldados, que eram guardas para guardar Paulo, se converteram, porque Paulo vivia o Evangelho puro de Cristo Jesus. Paulo não tinha desculpa, Paulo não deixava para amanhã, Paulo não tinha outra coisa, não tinha plano B. Paulo vivia intensamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Paulo então está preso, escreve cartas. Se Paulo não fosse preso, se ele não se julgasse a essa escravidão cristã, entre aspas, nós não teríamos as cartas de Paulo, as doutrinas fundamentais da igreja. Por causa das prisões de Paulo, ele envia cartas quando estava preso. Nem as prisões. Sabe qual que é o maior mal, irmão? Não é a pessoa estar encarcerada, porque tem gente que está encarcerada, mas está mais livre do que aqueles que estão livres aqui fora, que não conseguem fazer nada. Quando você pensa que está tudo de ponta cabeça, Deus está no controle. Diga amém. Paulo aprendeu isso.
Tudo está no controle. E ele sai então para fazer, segundo a Bíblia, Atos 3, mas se vocês ler completamente Atos, vai ver que foram 4 viagens missionárias. 4. Ele sai para fazer a 4ª viagem missionária. Depois ele é preso na casa, segundo os estudiosos, na casa, né, de Carpo, lá em Troade, onde ele esquece os pergaminhos e a capa. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, Pedro é julgado, Paulo é julgado, pelo qual sofro até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele é preso, ele é julgado, condenado. Ele fala: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Isso aqui, irmão, para mim é uma força de ensinamento tão brutal, que eu, irmão, eu fico com vergonha de não fazer nada para Cristo. Com vergonha. Ele fala: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Isso é tremendo. Ele é julgado e condenado a uma masmorra. Ele é condenado, já idoso, velho, depois de tudo que eu falei. Numa situação totalmente contrária, totalmente adversa. Quando ele está preso, numa prisão mais terrível em Roma, ele escreve a última carta a Timóteo, a qual nós lemos no início, capítulo 4. Essa foi a última carta que ele escreve. E agora você vai ler essa passagem como você nunca viu antes. 2 Timóteo capítulo 4. Essa é a última carta que ele escreve, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que a morte estava próxima a ele. 2 Timóteo capítulo 4. Amém? Versos 6 ou 7 em diante. 6. E já estou sendo derramado como oferta de libação. Ele está dizendo: eu vou morrer. Já estou velho e eu sei que eu vou morrer. Essas aqui são as últimas palavras de Paulo. Continua no verso 6, por gentileza. Está próximo o tempo da minha partida. Ele está escrevendo a Timóteo, filho na fé dele, querido. Ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, cara. Terminei a minha corrida, guardei a minha fé. Verso seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ele continua escrevendo a carta. Verso 9: procura vir logo ao meu encontro, porque ele está idoso, e nós sabemos que os idosos têm mais frio do que os novos. Sentem mais frio. Procura vir logo. Vem logo, rapaz. Vem me ver, vem me visitar. Olha o verso 10. Pois Demas, amando o mundo, tem muita gente que ama o mundo e abandona amigos na igreja. Porque Demas, amando o mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo porque Lucas era médico e tinha que cuidar de Paulo. Traga Marcos, aquele Marcos que ele não queria. Paulo fala: traga Marcos agora, porque eu preciso me reconciliar com ele. Paulo sabia o que é reconciliação, perdão. Ir na casa da pessoa e falar: me perdoa, eu quero ter vida contigo em nome de Jesus. Traga Marcos com você, porque hoje eu sei que eu errei lá atrás e ele é útil para o ministério. Só Lucas, olha lá o verso 12. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga capa, porque eu estou com muito frio nessa cadeia. Traga capa, que eu deixei na casa de Carpo quando eu fui preso lá em Troade. Eles me pegaram, não deu tempo de pegar a minha blusa, a minha capa, o meu agasalho. E
não esqueça dos livros, especialmente dos pergaminhos. Verso 14: Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou-me muitos males. Segundo os historiadores, foi esse Alexandre que o entregara para os religiosos da época, a qual ele foi preso, que o Senhor dará a retribuição que ele fez. Verso 15: Previna-me contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. O maior líder da igreja, Paulo, o maior missionário, o maior pastor, quando ele chega em Roma para ser, porque ele fala, eu sou cidadão romano, então vou ser jogado em Roma. Quando ele chega lá, ele pensou que a igreja iria recebê-lo. Ninguém apareceu. E eu vejo então em Paulo, na parte final, primeira coisa que ele faz no verso 7, volta para mim, ele revisa o passado dele, para ser um grande homem de Deus depois de um encontro, para ser uma grande mulher de Deus depois do encontro com Cristo, para aqueles que estavam perdidos e foram encontrados. Ele revisa o passado. Todos os verbos aqui estão no passado. Combati o bom combate. A vida de luta, a vida cristã não é sombra e água fresca. E quando o pastor endurece o caldo, tem gente aí que fala, o pastor prega pesado demais. Evangelho é luta. Evangelho é luta. Esteja preparado para lutar. Não entre no evangelho da prosperidade, que Deus tem que fazer você um menino mimado. Ele combateu, ele vai tudo, ele faz uma revisão do passado. Ele fala, o ministério é de combate. Eu terminei a minha corrida, eu não abandonei o meu ministério. Eu terminei, eu comecei e terminei. Eu não deixei por causa disso, daquilo outro. Eu comecei, Calixto, e eu fui ao fim. Porque tem gente que quando aperta, eu não quero mais, não vou mais, me coloca outro no meu lugar, não dá mais. E ele fala, ele faz uma revisão, e a coisa mais linda é o final. Ele guardou a fé. Eu guardei a minha fé, eu combati o combate, terminei a minha corrida e guardei a minha fé. Ele não negociou e nem deixou o ministério dele. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Tem que terminar bem. Não fica com aquela visão saudosista, quando eu era. Tem que terminar bem. E depois ele vai para o presente, no verso 8. Ele sai do passado e vai para o presente. Agora, me está reservada a coroa da justiça. Aleluia, queridos. Ele vai para o presente. Ele diz, aleluia. Ele diz, está me reservada a coroa da justiça. Ele fala que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que amam a sua vida. Olha o verso seguinte, verso 9. Procure vir logo ao meu encontro. Ele diz, volta o verso 7, por gentileza. O 8, por gentileza. Agora a coroa da justiça está me reservada, que o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos que também amam a sua vida. Porque não há nenhuma outra versão diz que ele vai partir. Porque quem está em Deus não morre, parte para viver com Deus eternamente. Diga amém. E olha só, aí ele avalia o futuro dele no verso 8. Diga glória a Deus. Ele começa a avaliar o futuro. Está reservada a coroa. Paulo sabia para onde estava indo. Para junto de Deus. Mesmo assim ele compartilha as dores dele. Muitas dores. Primeira, verso 9, solidão. Olha como que termina a vida de um grande homem de Deus. Procura vir logo ao meu encontro, cara. Eu estou sozinho nessa prisão. Verso 21 e verso 11 depois. Ele está sozinho. Procuro vir antes do inverno. Verso 11, ele continua falando, eu estou sozinho, estou debaixo de uma solidão. Só Lucas está comigo. Traga Marcos se você quiser, porque eu estou sozinho.
O segundo drama na vida desse homem é o abandono, verso 10. As marcas de um apóstolo verdadeiro. Paulo, pois Demas, amando o mundo, me abandonou. Não é fácil ser abandonado por pessoas que você investiu a vida, irmão. Pessoas que você ensinou os primeiros caminhos da fé. E de repente, elas chegam, o meu tempo já não dá mais com você, pastor. É difícil. Paulo passou por isso. Esse é o drama do abandono. O terceiro drama na vida dele foi a traição, verso 14. Verso 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Ele me traiu. Tem gente que puxa o tapete, gente que torce contra da sua vida. E Paulo está falando: olha, eu passo por esse drama. E verso 14 e 15, para terminar. Previna-se contra eles, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Teve pessoas que foram contra a pregação do Evangelho. Agora verso 13. Outra privação da vida dele, pessoas. Quando você vier, traga a capa que deixei. Traga as pessoas, ou melhor, a capa, os pergaminhos, os livros. Porque Paulo, mesmo com a idade avançada, ele estava disposto a aprender. Preso, sabendo que ia morrer, William. Ao contrário de muitos crentes que não querem mais aprender. Tem muita gente que não quer sentar para aprender, que já sabe tudo. Paulo fala: traga para mim os livros, os pergaminhos, porque eu quero aprender ainda. Eu preciso aprender. Porque quem para de aprender tem que parar de ensinar. Cara com 90 e poucos anos preso, ia ser açoitado, morto. Abandonado, o maior pastor do Novo Testamento, o maior teólogo da Bíblia, agora está abandonado, com frio, não tem nenhuma capa velha para se encobrir. E quantas vezes você murmura porque ainda você tem casa, tem comida, tem roupa, e você murmura? Hein? Tem carro, fica murmurando, reclamando da vida. Paulo não tinha nem roupa para se vestir. Nem roupa para se vestir. Mas o maior de todos os dramas, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado. Paulo fala que Deus não cobre deles isso. Mas o verso 17, glória a Deus, porque Paulo estava maduro, preparado para a glória, irmão. Mas olha, verso seguinte: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Porque o único que não vai te abandonar é aquele que já morreu na cruz por você. Vou repetir: mulher pode te abandonar, o marido pode te abandonar, o teu pai pode te abandonar, o teu filho pode te abandonar. Mas Jesus já demonstrou que já morreu na cruz por você. Ele nunca vai te abandonar. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a história de alguém que é achado por Deus, irmão. Essa é a história de quem encontra Jesus no meio do caminho. Essa é a história de quem não tem desculpa, esfarrapada. Essa é a história de quem teve um real encontro com Cristo. Eu termino aqui com uma cena que não está na Bíblia, mas eu quero imaginar com você. Imagine, por volta do ano 90 depois de Cristo, um carcereiro rude, numa masmorra, pega as chaves. Não sei se eu tenho chaves, coloquei uma chave na tua bolsa, me dá aí, pastora.
molho de chave. Um carcereiro rude, daí pega as chaves e sai num corredor frio, escuro, em uma prisão insalubre, cheio de um monte de coisa, muito frio, muita água, muita umidade. E ele: Paulo, aonde está você? Qual prisão? E aquele homem chega: Paulo, vem, chegou a sua hora. Abre a cela, o leva para determinado local. Essa é a cena que não está na Bíblia, mas a história diz como ele morreu. E ele então atravessa aquele longo corredor, frio, escuro, e tenho certeza, depois que ele coloca a sua cabeça, o seu corpo dessa forma, e ele é decapitado, antes disso, ele diz: toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso é uma vida de quem tem um encontro com Cristo Jesus. Coloca a mão à altura do seu coração. Esse é o homem que ele diz: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o cara que falou: me imitem. Podem me imitar, viu, gente? Agora tem gente querendo imitar o Neymar, as moças do paniquete lá. Paulo fala: me imitem, porque eu imito Jesus Cristo de Nazaré. Coloca a mão à altura do seu coração. Aleluia. Eu sinto que Deus está querendo te achar nessa noite. Eu sinto que Deus está querendo te levar a uma profundidade de relacionamento com Ele. Deus quer te achar nessa noite. Deus quer te encontrar nessa noite. O maior missionário passou por tudo isso. Paulo, o maior teólogo, ele explicou Jesus para a igreja. Passou por essa vida. E você às vezes é privado de algumas coisas e reclama. Se você entendeu aonde Deus quer te conduzir, para uma vida de despertar, sai do teu lugar, vem aqui à frente.